Desde assentar, queridos irmãos, nós vamos passar o sermão e eu os convido a abrir Marcos 11, 23 e 24. Eu vou ler e peço aos irmãos que acompanhem. Marcos 11, 23 e 24. Eu já fiz o sermão panorâmico dessa sessão, 20 a 26, e agora estou fazendo um sermão para cada fruto desse: fé, oração, perdão, que fazem com que a nossa religiosidade não seja como da figueira morta. Na semana passada a gente viu a questão da fé e hoje nós vamos ver a oração. Marcos 11, 23 a 24, diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai celeste e maravilhoso, Senhor que habita na eternidade e em luz inacessível, agora, pelo Teu Filho Espírito Santo, nós podemos acessá-lo no trono da Tua graça, no trono de santidade. Isso nos dá alegria e nos dá confiança de pedir ao Senhor grandes coisas, como o entendimento espiritual da Tua Santa Palavra, entendimento que é dado aos crentes, aos eleitos, àqueles a quem o Senhor tem o propósito eterno de salvar. E por isso, ó Deus, animados com essas verdades, eu imploro que nessa noite o Senhor venha falar ao nosso coração e venha tirar toda a hipocrisia nossa em relação à oração e fazer-nos abundar nesse privilégio e graça que o Senhor nos concedeu. E ó Deus, que nós realmente aproveitemos a comunhão preciosa com o Senhor em oração, que nós vejamos os momentos de oração como algo a ser deleitado por nós, aproveitado por cada um de nós, e não como uma mera prática, algo para marcar a nossa religiosidade vazia. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, falando aos nossos corações e levando-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres que têm os seus joelhos dobrados ante ao Senhor de toda a terra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor, ó Deus, nos perdoe, que o Senhor nos dê graça e que o Senhor seja adorado por meio dessa mensagem e por meio das nossas vidas e por meio das nossas orações. Eu faço essa oração, ainda que eu não saiba orar como convém, por meio de Jesus e do Teu Espírito. Amém. Queridos irmãos, nós temos visto nesta parte do Evangelho do Senhor segundo Marcos, em que Jesus estava combatendo a falsa religiosidade do templo. Ele foi até o templo e ele não achou uma verdadeira adoração. Afinal, eles tinham transformado o templo, que deveria ser a casa de oração, em covil de salteadores. O templo e os judeus então foram representados por uma figueira bela, vicejante, mas sem frutos. E então Jesus ensina aos apóstolos nessa sessão como não ser uma figueira cheia de folhas e sem frutos, como não ser crentes hipócritas. Nós vimos na semana passada que ele ensinou sobre a fé. Tendes fé em Deus. Ele nos ordena então a confiar plenamente em Deus. E hoje nós vamos ver que Jesus nos incita a orar. Como nós vimos no sermão panorâmico,
essa fala de Jesus é metafórica e hiperbólica. E o que ele queria ensinar é que o fruto de uma verdadeira religiosidade na oração é uma oração que confia num grande Deus e uma oração que espera grandes feitos desse Deus. Então a ideia que Jesus quer ensinar aqui é essa. Mas eu achei proveitoso expor esse sermão naquilo que nós temos dificuldade em relação à oração. Ou seja, que a oração tem que ser segundo a palavra e não segundo o nosso coração. Se há uma das coisas que os crentes falham de maneira grosseira em obedecer à Escritura, é no quesito da oração. Eles falham tanto quanto a sua frequência, quanto em usar aquilo que eles veem nas Escrituras para modelar a sua oração. Tendo isso em vista, eu me aproveitei de um estudo do Arthur Pink sobre oração, em que ele dispõe para nós 7 critérios para a gente ver se a nossa oração está sendo influenciada pelo nosso estudo da Bíblia. Hoje você vai ver, será que a minha oração é bíblica? Será que aquilo que eu estou aprendendo das Escrituras, eu tenho aplicado a oração e tenho feito orações que são agradáveis a Deus, orações de acordo com a palavra do Senhor? Porque infelizmente, nossas inclinações carnais muitas vezes tomam conta das nossas orações. É só você participar de reuniões de oração que você vai perceber que muito pouco se pede pelas coisas espirituais e muito se pede sobre as coisas temporãs. A maioria dos pedidos dos crentes são cura, pessoas passarem no vestibular, emprego, entre outras coisas, e pouco se ora pedindo para que venha o reino de Deus, para que a vontade de Deus seja feita, para que nós obedeçamos a Deus como os anjos fazem nos céus. E lembre-se, Tiago disse que nós devemos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. E esta fala de Tiago, esse axioma de Tiago, ele se aplica não só a toda a vida cristã, como também às nossas orações. E aqueles que não aplicam os critérios bíblicos à sua oração, eles podem perceber que não estão orando como convém. Tendo isso em vista, nós vamos ver se a nossa oração é bíblica pelo primeiro critério: se nós percebemos a profunda importância da oração. Meus irmãos, muito se fala de oração, mas você pode ter certeza, e não é um receio destituído de verdade, que a maioria dos crentes e eruditos não tem uma convicção firme e que se coloque em prática de que uma vida de oração é extremamente essencial para um crente, para que nós andemos em comunhão diária com Deus. Assim como é essencial para nos vermos libertos do pecado no íntimo, das seduções do mundo e de Satanás. Hoje nós vimos aqui na nossa liturgia o exemplo de Jesus, que na tentação sofrida no Getsemane, ele venceu a tentação por meio da oração. Se a convicção de que uma vida de oração essencial dominasse o nosso coração, quanto tempo a mais nós gastaríamos prostrados diante de Deus? Só que, como disse um teólogo, é mais inútil dizer: uma multidão de deveres impede que eu me entregue à oração, embora isso seja contra os meus desejos. Meus irmãos, tudo aquilo que é imperativo na nossa vida, nós gastamos tempo. Tudo aquilo que é precioso na nossa vida, a gente gasta tempo. Mas quem jamais viveu uma vida atarefada como Jesus? E quem achou mais tempo para orar do que Jesus? Diz a Bíblia que havia momentos na vida de Jesus que ele não tinha tempo de comer, de descansar. A verdade é que se nós anelássemos por uma vida de oração, Deus colocaria as nossas coisas em ordem. Diz a história que Lutero,
quanto mais cheio era o dia e mais tempestades ele tinha que enfrentar, mais tempo ele orava. E quando ele saía para fazer as suas atividades, Deus já havia resolvido muitos dos seus problemas. O problema é que falta convicção em nós, que a oração é essencial para a gente. E não falta só individualmente, falta coletivamente. No texto que nós estamos expondo nessa sessão, Deus disse por meio do Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade: minha casa será chamada casa de oração. Não é casa para contar, não é casa para encontrar-se socialmente, não é casa para fazer programações, é casa para orar. No entanto, a gente vê igrejas ortodoxas e igrejas não ortodoxas que a vida de oração comunitária do povo de Deus é algo insignificante. Há igrejas enormes, com 300, 400 pessoas, que as suas reuniões de oração têm 3 ou 4 membros. E quantas conferências evangelísticas nós temos, quantas conferências teológicas nós temos, mas com pouco tempo de oração nós dedicamos a Deus. Você acha que uma conferência teológica, uma conferência evangelística pode fortalecer uma igreja sem que a oração seja fortalecida? Você não está aproveitando da sua leitura da Bíblia se você não entende ainda que sua vida de oração tem que ser uma vida constante e pujante. Quando o Espírito Santo aplica a palavra em nós, vigiai e orai para que não entrar em tentação, faz todo sentido. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, faz todo sentido. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, faz todo o sentido. E nós percebemos então que a Escritura está moldando a nossa vida, porque nós estamos tornando pessoas que amam e são afeitas à oração. E eu lhe pergunto, como tem sido sua vida de oração? Quanto tempo por dia você tem dedicado a isso? O Arthur Pink diz que se a Bíblia é o alimento do povo de Deus, a respiração do povo de Deus é a oração. E assim como um homem não respira, morre, um crente que não respira está morto. Cuidado, para que você não dê essas desculpas que eu falei aqui. Em segundo lugar, nós sabemos que a Escritura está sendo proveitosa quando nós aprendemos que nós não sabemos orar, nenhum de nós. Romanos 8, 26, Paulo diz: nós não sabemos orar como convém. Quão poucos são os crentes que admitem isso? Eu não sei orar. Veja, a Bíblia não está dizendo os ímpios não sabem orar. A Bíblia está dizendo nós não sabemos orar. E quando diz nós, significa que o apóstolo Paulo, homem de belíssimas orações, como a gente vê na Escritura, também está dizendo: eu não sei orar. Esse conceito está em total desarmonia com aquilo que nós temos visto. Homens e mulheres que não se humilham e que não confessam a Deus, que não sabem orar. E essa é uma condição prevalecente entre nós que temos o Espírito Santo. Por isso, nós vimos aqui que Paulo diz nesse texto, nós não lemos todo, nós só lemos essa parte, não sabemos orar, que nós precisamos de Cristo e do Espírito Santo para orar. Por quê? É algo totalmente indiferente à experiência cristã levar isso em consideração. Saber, eu não sei orar, eu preciso de aprender. E meus irmãos, isso é algo tão sério que um puritano no passado disse o seguinte: com frequência digo minhas orações, mas chego realmente a orar? E harmonizo os desejos do coração com as palavras que profiro? Equivaleria a ajoelhar-me e adorar deuses de pedra, se apenas oferecesse ao Deus vivo orações que são somente palavras.
Essas palavras que foram ditas por um puritano há muitos anos atrás devem nos impressionar, que o crente precisa de uma capacitação direta de Deus para orar corretamente, e para que a sua oração seja verdadeira, e para que nós despertemos a oração no nosso coração de conformidade com a vontade de Deus, e não com os nossos corações pecadores. Por isso o apóstolo João, em 1 João 5,14 diz: a confiança que temos para com Ele é que se pedimos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por outro lado, quanto que nós temos orado com presunção, pedindo coisas que são para os nossos prazeres? Curiosamente, um pastor antigo, ele ensinava o povo dele a orar assim: você vai pedir as coisas para Deus? Se você for pedir uma bicicleta, pede a cor, pede a marca, pede tudo que você tem que pedir. Olha, ele não ensinava o seu povo a orar, ele ensinava o seu povo a ser presunçoso, porque a vontade revelada de Deus não é que gastemos os nossos tempos desta maneira. A Escritura não enumera princípios mundanos para a nossa oração, ela enumera frequentemente princípios que exigem um exercício contínuo da mente e da ajuda divina, para que nós ladeemos nossas orações e oremos segundo o espírito de súplica e graça que Deus nos dá. Por isso, quando os discípulos de João orando e viram Jesus orando, eles entenderam o que nós precisamos. Lucas 11:1, Senhor, ensina-nos a orar, porque quão fracas, quão débeis, quão presunçosas são as nossas orações. Em terceiro lugar, a gente vê que a Bíblia está fazendo sentido em relação às nossas orações, quando nós sentimos a necessidade da ajuda do Espírito Santo. Em primeiro lugar, para que Ele faça nós reconhecermos as nossas reais necessidades. Meus irmãos, nós somos pessoas que acreditamos realmente que a gente sabe aquilo que a gente precisa, mas isso não é verdade. Vamos tomar como exemplo as nossas necessidades temporais. Com frequência, nós nos achamos em situações aflitivas, não é mesmo? Externamente, as coisas vão nos pressionar, e aí o que a gente deseja? Ser livre dos testes e dificuldades da vida. Certamente a gente pensa: é isso que eu preciso orar. Só que não, as coisas são bem diferentes. Um pastor disse o seguinte: a verdade é que, a despeito do nosso desejo natural de alívio, somos tão ignorantes e tão embotado é o nosso discernimento, que embora nossa consciência esteja desperta para a necessidade de orar, não sabemos em que ponto Deus deseja que nos submetamos à sua vontade. Ou seja, Deus nos dá as provações para nos santificar. E aí o que nós fazemos? Nós pedimos a Deus para sairmos daquelas provações tão logo quando elas chegam. Só que nós não percebemos que nas Escrituras, orações assim, clamores assim, sem meditação, sem ciência daquilo que Deus quer que nós submetamos, são como uivos para Deus. Oséias 7,14 diz assim: não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Mostrando que aqueles homens buscavam apenas um alívio externo, enquanto seus corações não eram transformados, como muitos dos crentes dos nossos dias. A oração que tem a sabedoria celestial, ela se torna necessária para que nós peçamos a Deus: Senhor, me ajude a entender o que eu preciso nas provações, o que é necessário transformar. Como, fazendo uma paráfrase, aonde está a capa de Acã na minha vida? Então nós temos aqui 3 critérios importantes
quando nós estivermos em provação, para que nós levemos em conta e oremos. Em primeiro lugar, eu posso orar por essas coisas incidentais, mas não de maneira prioritária, porque elas não são as coisas que mais devem preocupar os crentes. Ou seja, eu estou sofrendo, mesmo assim, o que eu devo orar em primeiro lugar? Pelo reino, para o Deus que faça a sua vontade no céu e na terra, para que nós o obedeçamos, como Jesus ensinou a orar. Na oração do nosso Senhor, Ele não especificou se o seu contexto era bonança ou era sofrimento. Ele ensinou a orar para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O segundo critério que a gente pode usar aqui é: as realidades celestiais e eternas devem ser procuradas então antes e acima de tudo, porque elas têm importância maior na nossa vida. Em terceiro lugar, orar de maneira subordinada, não para obtenção de um fim, mas para que Deus seja glorificado e para que Deus nos transforme. Ao pedirmos então coisas materiais, nós não devemos fazer para obtenção de satisfação própria, e sim como um meio para agradar a Deus. Devemos orar de maneira submissa, não como ditadores. E meus irmãos, você nunca vai saber se você sair de uma prova naquele momento vai ser para o seu bem. No Salmo 106:13 diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios. Esse trecho do Salmo está falando que Deus livrou os seus servos, e tão logo Deus livrou os seus servos, naquele mesmo momento, eles se desviaram de fazer a vontade dele. Os irmãos aqui estão dando o livro de Juízes para os nossos infantes. Pode olhar, tão logo Deus dava um libertador e aquele libertador morria, eles voltavam para os mesmos caminhos, porque o coração não foi transformado na prova, porque eles queriam ver apenas liberdade externa. Por isso nós devemos entender que é melhor que Deus decida a questão: quando me tirar da prova, quando acabar com o sofrimento. Que os nossos desejos internos se coadunem com a luz da palavra de Deus, e então nós entendamos que é muito mais importante que Deus nos livre da contaminação interna dos nossos pecados e nos ajude a viver à luz da letra da sua lei. E saiba, o conhecimento que você tem de você, na sua consciência, é tão obscuro e confuso, que se Deus não lhe ajudar com o Espírito Santo, você jamais vai saber o que você realmente precisa. As coisas que os crentes têm que entender, que devem ser tratadas especialmente em primeiro lugar, são as coisas dos seus corações, as disposições espirituais da alma. Por isso, Davi, no Salmo 51, do verso 1 ao 5, ele confessou os pecados, mas ele se conteve nisso? Ele se sentiu contente com isso? Não, ele almejava ser purificado das faltas que são ocultas. Senhor, me livra das minhas faltas ocultas. E ele implorou a Deus: sonda o meu coração. Para quê? Para que ele conhecesse quem ele é e o que ele precisa. Em quarto lugar, a Bíblia está fazendo efeito na nossa vida de oração quando o Espírito Santo nos ensina o propósito correto da oração. Por que nós oramos? Para que nós oramos? Em primeiro lugar, a oração é um ato de adoração ao Deus Trino, porque a oração é feita a Deus o Pai, no nome do Filho e na instrumentalidade do Espírito Santo. Então as três pessoas da Trindade estão envolvidas no nosso ato de nos ajoelhar e orar a Deus. E isso é um ato de adoração. Por quê? Geralmente nós oramos ajoelhados. Curiosamente, a palavra adoração no grego é proskinel, que significa o quê? Se prostrar, se ajoelhar. O mesmo ato de orar. Por isso, a oração de verdade é a adoração, é a maneira de você adorar a Deus. Não é isso que estava faltando no templo?
a minha casa vai ser uma casa de oração. Faltava a adoração verdadeira por meio da oração daquele povo. Em segundo lugar, Deus ordenou a oração para nos humilhar no nosso coração e humilhar no nosso corpo, visto que a oração nos leva a confessar nossa total dependência de Deus, nossa incapacidade para resolver as coisas, e a nossa confissão de que somente a bondade, a graça e a misericórdia de Deus é tudo que nós temos e que nós precisamos na nossa vida. Só que quão debilmente a gente percebe isso, se é que a gente percebe isso. Meus irmãos, se Deus permitisse que o Espírito Santo tirasse a mão dele sobre nós, o orgulho seria tão grande no nosso coração que jamais nós oraríamos. Jamais. Nós tentaríamos resolver tudo com as nossas forças, tudo com os nossos próprios poderes. Mas graças a Deus que o Espírito Santo nos humilha, né? E muitas vezes Ele nos força a orar, para que nós então nos coloquemos ante ao trono da graça como servos que são pó diante de Deus. Oração serve para adorar, oração serve para humilhar. Em terceiro lugar, para que nós obtenhamos graça e as coisas boas que nós pedimos. O problema é que as coisas boas que nós pedimos não são boas, entre aspas. Eu receio que a maioria de nós, nas suas orações, permanecem como Tiago nos disse em Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Quantos de nós pedem a Deus aquilo que Ele dá liberalmente? Deus disse por meio do próprio Tiago: alguém precisa de sabedoria? Peça a Deus, porque Ele dá liberalmente e nada vos impropera. Ou seja, se você pedir a Deus sabedoria, Ele vai te dar. Mas são essas as coisas que pedimos? Se você disser a Deus: Senhor, eu preciso de domínio próprio, eu preciso de paciência, eu preciso de mansidão, eu preciso de bondade, benignidade, eu preciso de alegria. Afinal, Davi pediu, né? Restitui a alegria da minha salvação, e Deus lhe deu. Mas não são essas as coisas que nós pedimos. Nós pedimos mal, pedimos para os propósitos mais levianos dessa vida. E queridos, qualquer coisa que seja a confiança que nós temos em nossa integridade e sabedoria, se nós não tivermos o apoio do Espírito Santo para pedir segundo a vontade de Deus, nós vamos pedir mal. A menos que o Espírito Santo refreie a nossa língua, refreie o nosso coração e faça-nos submissos, jamais nós vamos pedir: Senhor, quero beber e comer para a tua glória. Querido irmão, peça a Deus que o Espírito Santo lhe dê desejos santos, lhe dê motivos santos de oração, e há inúmeros. A igreja está precisando de pessoas que orem pela sua saúde, por avivamento, por reforma, por pastores melhores, por presbíteros melhores, diáconos melhores, famílias bíblicas. E nós só pedimos para as coisas do aqui e agora. Não deixe de orar pelas coisas espirituais para orar pelos seus desejos carnais, pequenos, tacanhos, passageiros. Sua casa vai ficar para trás, seu carro também, sua saúde também, tudo vai ficar para trás. Mas essas coisas espirituais, não, elas são eternas, elas são as coisas que deveriam ocupar a nossa mente. Por isso Paulo nos exortou: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, nas coisas do alto. Nós precisamos urgentemente aplicar a Escritura
para que nós aprendamos esses propósitos corretos da oração e coloquemos em prática, e nossa oração vai ser transformada. Quando você orar, você vai entender: eu vou adorar, eu vou humilhar, eu vou buscar o que é realmente bom para mim e para a igreja do Senhor. Em quinto lugar, a Escritura, ela está sendo proveitosa quando nós aprendemos a pleitear as promessas de Deus. Toda oração, meu irmão, deve ser feita numa esfera de fé. Por isso Jesus falou lá em Marcos 24: por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Ou seja, você não deve orar pensando assim: será que Deus vai fazer isso? Será que Deus tem poder para isso? Será que Deus pode responder minha oração? Nós devemos orar com fé, do contrário, Deus não vai nos ouvir. E a fé, ela diz respeito às promessas. Então a consequência lógica é: se nós não entendemos o que Deus se comprometeu a nos dar, nós não podemos orar. É a promessa de Deus, ou as promessas de Deus, que contém as matérias da nossa oração e as suas dimensões. É só aquilo que Deus promete e se compromete a dar, é que nós devemos pedir. Aquilo que Ele revelou com a sua vontade, e que Ele vai conceder graça, é que pertence a nós e que deve ser usado na nossa oração. E saiba, não há nada que nós necessitamos que Deus não tenha feito promessas para nós, mas Ele o faz de maneira com que essas promessas sejam limitações úteis e limitações boas. Por isso, um pastor disse o seguinte: por semelhante modo nada há que, de um modo ou de outro, não diga respeito a nós, como membro do corpo de Cristo. Portanto, quanto mais bem familiarizados estivermos com as promessas de Deus, e quanto mais formos capazes de compreender a bondade, a graça e a misericórdia preparadas e propostas nessas promessas, tanto bem capacitados estaremos para fazer orações agradáveis ao Senhor. Porque promessas de Deus devem ser lidas à luz da Bíblia e entendidas à luz da Bíblia. Nós crentes entendemos muito mal as promessas de Deus. Algumas promessas na Bíblia são gerais. Por exemplo, Jesus prometeu aos discípulos: estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele promete isso aos discípulos. Só que algumas promessas são específicas. Por exemplo, no mesmo contexto, ele prometeu aos apóstolos que eles pregariam e os sinais lhes acompanhariam. Quem? Aos apóstolos, não aos crentes. Outras promessas da Bíblia são condicionais. Por exemplo, Deus promete no 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa é uma promessa condicional, que depende de que vai ser bom ao homem ou para a glória de Deus. Jesus obedeceu o 5º mandamento como ninguém. Jesus viveu de maneira pobre e morreu cedo. Por quê? Porque não era para a glória de Deus que ele vivesse muito e tivesse muito dinheiro. Então esse tipo de promessa é uma promessa o quê? Condicional. Outras são incondicionais, e Deus nos ensina a orar. Jesus vai voltar, isso é incondicional. Não importa se você está vivendo uma vida de santidade ou não, Ele vai voltar, e Ele vai voltar no dia exato que Ele determinou. Mas a Bíblia nos ensina a orar: Maranata, vem Senhor Jesus. Algumas vão se cumprir nessa vida, como santificação, como adoção, como justificação. Outras vão ser cumpridas no mundo vindouro: sereis santos como eu sou santo. Por isso nós precisamos de algo, o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 2, 11 e 12: porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece,
senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, Paulo nos dá a chave de nós entendermos as coisas de Deus, o Espírito Santo e a sua palavra. Por isso, as promessas de Deus, nós precisamos de extraí-las da Bíblia com a ajuda do Espírito Santo, para que nós apliquemos de maneira aceitável a cada momento, a cada oração que fazemos, para que elas sejam súplicas corretas diante de Deus. E aí alguém vai falar assim: pastor, se orar é orar desse jeito, ninguém pode orar. Essa resposta só revela uma coisa sobre o seu coração: quem faz uma objeção dessa não sabe o que é orar e nem quer aprender a fazer. Sim, oração é algo que envolve muito conhecimento da palavra de Deus. É por isso que na igreja a gente tem tanta dificuldade. Já viu que nas igrejas a gente pede para o irmão, ore confessando pecado. Ó irmão, Senhor, eu te agradeço pela minha família, pela minha saúde, pelo meu país que permite pregar a palavra. Meu irmão, pedi para você confessar pecado. Irmão, faz uma oração de adoração. Senhor, abençoe a pregação. Ou seja, mostrando para a gente o que? Os crentes não têm aprendido a orar e não querem aprender a fazê-lo. É uma triste realidade dos nossos dias. E o pior que, ao invés de pegar as Escrituras e aplicar às suas vidas, ladear suas orações e falar como os discípulos: Senhor, me ensina a orar, se tornam presunçosos e acham-se pessoas que sabem orar, e ainda acham que suas orações são lindas, e julgam as orações dos outros como insuficientes. Querido irmão, nós precisamos aprender na Escritura as promessas de Deus, como aprendê-las, como aplicá-las, como interpretá-las. Para quê? Para que nós oremos segundo a palavra de Deus. É necessário. Saia dessa sua lassidão espiritual de ler a Bíblia, saia dessa sua vontade de fazer as outras coisas e vai aprender as coisas espirituais. Faça isso. É por isso que as igrejas hoje são tão fracas e tem tão poucas conversões. Já reparou que o crescimento da igreja hoje é só de gente mudando de igreja? E quão poucas conversões verdadeiras e sinceras existem? Mas quão parcas são as nossas orações? Uma vez que a oração e a pregação estão jungidas, os apóstolos, quando apertados pelos irmãos da igreja para atenderem as viúvas, eles dizem: nós vamos nos dedicar à oração e à pregação. As igrejas sempre se dedicaram a orar e pregar. Hoje nós nos dedicamos a tudo, mas a gente não sabe nem orar e nem pregar. Falha nossa. Sexto critério: a Escritura está sendo proveitosa quando a gente se submete completamente à vontade de Deus. Como eu já disse, um dos propósitos de Deus na oração é para que nós nos humilhemos. Quando nós nos prostramos, nos quedamos aos pés do Senhor, nos mostramos de verdade ali, abrimos o nosso coração e reconhecemos nossa incapacidade, nossa incompetência, e então a gente olha para aquele que é a fonte de toda e verdadeira ajuda. Mas isso só vai acontecer quando a Escritura nos fizer reconhecer nossa insuficiência e reconhecer a suficiência de Deus. Às vezes alguns irmãos falam assim: eu quero depender mais de Deus. Como é que alguém que depende 100% de Deus vai depender mais de Deus? Ou seja, uma pessoa que ainda não entendeu, nós somos completamente dependentes de Deus. Orar então é tornar conhecido isso diante de Deus e para os nossos próprios corações, entendendo que o trono da graça não foi erguido para que nós cheguemos ali e despejemos nossa indignação e nossa murmuração em relação a Deus.
Sim, expomos nosso caso, mas com humildade, com sabedoria, com submissão, como Jesus fez. Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor do céu e da terra, se o próprio Filho de Deus, se a segunda pessoa da Trindade, o verdadeiro Santo diz, seja feito a tua vontade, não deve ser diferente para nós homens. Aprenda, nós não podemos dar ordens a Deus, nós não podemos reivindicar nada diante de Deus como se merecêssemos. Nós somos mendigos que dependemos da misericórdia de Deus. Eu tenho feito minhas meditações no livro de Ezequiel. Deus, para humilhar o povo, lá no capítulo 16, ele chega para o povo e fala assim: vocês querem saber quem que vocês são? Vocês são um povo que eu encontrei no caminho como um aborto, no meio do sangue, e eu tirei vocês de lá. Vocês são isso para mim. Humilhando aquele povo, os crentes se acham a última bolacha do pacote, a Coca-Cola do deserto, achando que podem alguma coisa em relação a Deus. Deus fala na palavra: vocês são assim. O homem pecador é isso. Por isso, em todas as nossas orações, a gente tem que suplicar a Deus suas promessas, sua graça, esperar a resposta, mas dizer: seja feita a tua vontade, porque Deus pode fazer o que quiser, e Ele vai fazer o que quiser. Lembre-se, quando Paulo pediu: Senhor, tira o espinho da carne, e o Senhor disse: a minha graça te basta. A resposta de Paulo não foi: não aceito. Ele disse: Senhor, tá bom, eu vou me regozijar na fraqueza, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Percebe? Ele não ficou chateadinho: ai, Deus não quer me atender, quando é que Deus vai me tirar disso? Ele falou assim: tá bom, já entendi, eu preciso de graça, eu preciso de submissão, e é isso que eu quero. Por isso Deus pode negar até as promessas dele para nós. Deus prometeu dar à sua igreja pastores segundo o seu coração. Nós podemos orar por isso, e Deus não querer dar para punir o nosso pecado. Nós podemos pedir o pão de cada dia, e Deus ainda sustá-lo, para que na fome nós recorramos de todo o coração a Deus. Deus reserva para si o direito de determinar o tempo apropriado para cada coisa, e derramar sobre nós sua misericórdia. Lá em Sofonias, capítulo 2, verso 3, diz assim: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Ou seja, busquem. Talvez vocês vão ser escondidos no dia da ira de Deus. Vocês têm que obedecer, mas se Deus lhes quiser esconder, vai esconder, se não quiser, não vai não. É isso. Porque a bênção temporal e mesmo as espirituais depende da vontade de Deus. Deus é soberano. Então se submeta. Você acha que Deus vai salvar todas as pessoas que você orar? Você acha? De jeito nenhum. Por quê? Porque Ele é soberano e Ele quer que você se submeta. Você deve orar. Ele fazer ou não é com Ele. Isso nos humilha, não é? Em último lugar, a Escritura está nos dando benefícios espirituais quando a oração se torna uma alegria verdadeira na nossa vida. Você sente alegria em orar? Se não sente, tem algo errado. E veja, dizer oração a cada manhã, cada tarde, é algo enfadonho mesmo, se você não foi transformado pela graça. E quando você acaba, ufa, graças a Deus que isso acabou. Mas quando você entende, e quando a graça transforma o seu coração, e quando o Espírito Santo te leva ao Espírito de graça e súplica, você sabe uma coisa: quando você está orando, você está na presença de Deus.
você contempla a glória de Deus na face de Cristo. Isso é uma pré-libação do céu. E quem vai sendo transformado pela Escritura vai sendo abençoado com essa experiência. Por isso pode dizer como salmista: quanto a mim, bom é estar junto a quem? A Deus. Salmo 73, 28. Sim, meus irmãos, orar é bom para o nosso coração. O nosso coração é aquietado quando a gente ora. Sim, orar é bom para a nossa fé, ela é fortalecida. E sim, ela é boa para o nosso ser como um todo, porque nós somos abençoados. O problema é que nós não queremos buscar em oração a comunhão com Deus. Nós queremos buscar as nossas coisas e não o Deus por trás daquela oração. E é a ausência da nossa comunhão com Deus que torna o nosso coração impedido para orar. Ora, o salmista disse: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, é quando nós agradamos de Deus e em Deus que o nosso coração vai estar satisfeito. E é por isso que há tão pouca alegria nas nossas orações. Agora, qual é o fator que, sob a bênção do Espírito Santo, promove alegria no nosso coração? Primeiro, o deleite do próprio coração no objeto da oração, que é Deus. É ver a oração como adoração, como uma adoração tanto pública, mas também secreta. Por isso Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, que teu Pai que te vê em secreto. Jesus está descrevendo o quê? Um encontro nosso com Deus em oração, e Ele te recompensará. Ele não falou: e Ele vai te dar tudo o que você quer. Ele vai te recompensar. E é por isso que os discípulos, ao pedirem Jesus, ensina a orar, Jesus começou a oração como? Pai nosso. Ou seja, quem é importante nessa oração? O Pai, a comunhão suas com Ele. Por isso que Paulo, quando foi falar sobre nossa adoção e sobre a nossa vida com Deus, ele diz: vocês são filhos. Deus enviou o coração, o Espírito Santo, que clama Abba, Pai. Gálatas 4:6. Ou seja, quando nós oramos de verdade, nós nos alegramos porque você sabe que você é filho de Deus, e que então você tem um acesso a Ele pelo Espírito Santo, e não há nada melhor do que ter acesso ao nosso Pai. Eu vou fazer uma alusão aqui, ilustrando, né? Sabe quando os papais saem para trabalhar e os filhinhos ficam em casa? Cadê o papai? Cadê o papai? Quando o papai chega, os olhos brilham, eles pulam no pai, né? Não dá tempo nem do homem ir no banheiro, tomar um banho, tirar a roupa, né? E já agarra e já quer brincar. Brinca comigo. E ele vai comer, eles comem a comida dele, ele vai descansar, eles estão ali relando nele. Por quê? Porque eles sentem alegria no Pai. Assim tem que ser a nossa alegria na oração. Sabe, eu estou com meu Pai. Em segundo lugar, ela é promovida porque na oração a nossa alma vê a Deus sentado no seu trono, não como uma imaginação carnal, mas como de fato Ele é, o Pai invisível e que cuida de nós. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, se acheguem ao trono de Deus, cheguem-se para Ele, a alma de vocês, entrem nesse lugar. Em terceiro lugar, nós podemos achar alegria, porque essa passagem que eu li nos mostra a liberdade e o deleite na oração
e o nosso estímulo da consciência que a gente tem que ter por meio de Jesus, que Deus vai nos conceder graça e misericórdia, que a gente tanto precisa, mas não merece. Ou seja, eu sou animado a entender, em Cristo eu posso orar, e Deus vai me conceder graça, Deus vai conceder misericórdia, Deus vai me dar o que realmente eu preciso. Portanto, aproxime-se dele com fé. E por fim, para finalizar, a oração, ela traz paz. Paulo disse: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo nos mostra o que? A oração, além de trazer alegria, além de trazer comunhão, além de trazer essa consciência de graça e misericórdia que vão nos ser dadas, a oração traz paz. Mas não a paz qualquer, não é a paz que o mundo dá, é uma paz que excede todo o entendimento. Todo o entendimento. Você já sentiu essa paz? Em que o mundo está caindo, mas você está leve como pluma. Já sentiu isso? Meus irmãos, é inigualável esse sentimento. Mas isso acontece o quê? Quando, ao invés de ficarmos agitados como baratas, a gente prostra-se diante de Deus e ora, e faz conhecidas as nossas orações. Não é porque Deus não conhece, mas é porque Ele quer que você faça isso. Se humilhe, se prostre, e Ele vai conceder a graça da paz. Sentir tranquilidade no meio da guerra. É interessante, né? Olha para a vida de Jesus, o Deus da paz. Já viu Jesus ansioso? Você já viu Jesus agitado? Você já viu Jesus preocupado? Você já viu Jesus, o que vai acontecer? Por que não? Porque ele estava sempre orando. Jesus foi escolher os 12 apóstolos, e diz o texto sacro que ele orou a noite inteira. Jesus foi enfrentar a cruz, e o que ele foi fazer? Orar. Satanás queria os discípulos, o que Jesus foi fazer? Orar. E ele estava sempre em paz. Oração verdadeira traz paz. Como viver esse trecho das Escrituras que nós meditamos aqui em relação à oração? Em primeiro lugar, meus irmãos, é necessário que nós percebamos hoje o quanto nós pecamos em relação à oração. Em relação a duas coisas. Em primeiro lugar, a escassez dela na nossa vida. Nós oramos muito pouco. E em segundo lugar, a falta de profundidade nas nossas orações. A gente precisa reconhecer, e reconhecer urgentemente nossa necessidade profunda de mudar isso e viver uma vida melhor de oração. Lembre-se, como eu disse no corpo do sermão, nós damos tempo para tudo aquilo que a gente gosta nessa vida, tudo aquilo que a gente ama e é imperativo, a gente dedica. Então, se você é um verdadeiro crente, peça a Deus para deixar as desculpas esfarrapadas e viver uma vida de oração. Peça a Deus: Senhor, me dê graça de deixar essas desculpas mentirosas, me dê graça de deixar a hipocrisia daquele povo lá no templo. Estou igualzinho aquela figueira sem frutos, igualzinho. E vai viver uma vida de oração, e você vai ver que, meu irmão, no começo vai ser difícil, mas hábitos santos, quando eles são criados, eles se tornam um prazer. É igual ir na academia. A primeira semana é uma lástima, a segunda dá vontade de parar, mas quando você acostuma, meu amigo,
você fica sem, você fica maluco. Eu sou um sujeito que faço atividade física desde moleque, sempre amei esportes. Tem 10 meses que eu não faço por causa dos gêmeos. Tem dia que eu estou quase batendo a cabeça na parede, eu quero correr, eu quero malhar, eu quero jogar bola. Porque você fica louco, porque aquilo entra na sua alma. E eu estou falando de esporte, mas eu quero falar de oração. Crie um hábito santo. Levantou, vai orar. Vai almoçar, vai orar. Vai sair para o trabalho, vai orar. Chegou no trabalho, vai orar. Quando você vê, você vai ver que sua vida virou uma oração. E dedique momento especial para isso. Longe de menino, longe de marido, longe de casa, longe de mulher, longe de tudo. Fecha no seu quarto. Por isso que Jesus ensinou, fecha no seu quarto, para você poder ter momentos a sós com Deus. E eu quero incentivar as mulheres e os maridos a ajudem seus cônjuges a orar. Ajuda, incentiva. Segundo lugar, as igrejas ortodoxas precisam clamar a Deus para que suas reuniões de oração voltem a ser como antes. Interessante que nos dias de semana, no tabernáculo metropolitano em Newington, Londres, na Inglaterra, enquanto Spurgeon estava expondo a palavra, havia centenas de pessoas orando para que ele pudesse pregar. E ele chega a confessar que não era por causa das suas brilhantes pregações que a igreja enchia e que o povo era salvo, mas porque Deus usava as orações do seu povo para aquelas pregações serem aplicadas no coração. Ou seja, aquele homem entendeu que não adianta nada a gente ter pastores fiéis pregando se a gente não tem um povo fiel orando. Não adianta nada. E nossas igrejas precisam urgentemente investir mais na vida comunitária de oração, para que elas se fortaleçam, cresçam de maneira bíblica, saudável. É interessante, né? Hoje as igrejas querem encher, mas elas colocam dança, elas colocam bateria, elas colocam teatro. Você já viu como é que a igreja de Atos crescia? Perseveravam nas... Qual foi a primeira coisa? Na doutrina dos apóstolos, pregação da palavra. Nas orações? Nas orações. A igreja que crescia, pregava e orava. Hoje o povo não prega e nem ora e acha que está crescendo. Então a gente precisa investir nisso, pregar e orar. Terceira aplicação, Paulo declarou: nós não sabemos orar como convém. Meus irmãos, quando eu aprendi isso pela primeira vez foi libertador, porque quando eu oro aqui eu não estou orando para vocês acharem que minha oração é bonita, eu estou orando pedindo a Deus para me ajudar a orar. Como essa realidade é necessária para a gente. Se você quiser orar melhor, você vai ter que entender isso. Eu não sei orar, porque aí você vai pedir a Deus: Senhor, me ajude a orar, como Paulo fazia. Constantemente ele entendia que ele precisava do poder do Espírito Santo e de Jesus para que as suas orações fossem levadas a Deus. Aprenda isso. Você não sabe orar, você só vai orar de verdade quando o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo te ajudarem e levarem a sua oração de mera presunção à verdadeira adoração diante de Deus o Pai. Portanto, deixe todo orgulho e presunção de lado e vai aprender a orar no Espírito de súplica e graça. Vai aprender a orar confiado nos méritos de Cristo e vai aprender a orar de acordo com o que Deus quer na sua palavra. Quarta aplicação, a Bíblia não diz que é errado a gente orar pelas coisas temporais. Pelo contrário, Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
No entanto, Jesus não ensinou a orar em primeiro lugar pelo pão nosso de cada dia nos dê hoje. Jesus nos ensinou a nos submeter à vontade de Deus, a vir o reino de Deus, a obedecer a Deus em primeiro lugar. E essas diretrizes devem moldar nossas orações. Quando você for orar, em primeiro lugar, peça pelas coisas espirituais, tanto as internas quanto as externas da vida. Peça pelo reino, peça para que Deus salve os seus eleitos. Você já orou assim? Senhor, alcance os seus eleitos entre os judeus e gentios, para que a plenitude de Israel venha e o reino glorioso de Jesus apareça? Mas você deveria, porque quando Jesus falou, venha o teu reino, Ele está ensinando você a orar por isso. Seja feita a tua vontade no céu e na terra. Ou seja, Senhor, me ajude a submeter a tua vontade aqui, como os anjos fazem no céu. Já orou assim? Então está precisando de ir lá aprender a oração do Senhor. E depois, peça pelas suas necessidades temporais. Peça primeiro pelas coisas espirituais. E quando você pedir, você vai ver que as coisas temporais, você não vai nem precisar de ficar pedindo mais, Deus vai acrescentando. Deus vai acrescentar na sua vida. Ele vai te suprir de tudo. Em quinto lugar, você aprendeu hoje o tríplice objetivo da oração? Adoração, humilhação, dependência de Deus, submissão. Aprenda isso. Leve sua oração como um ato de adoração. Por isso, não faça de qualquer jeito. Oração é coisa séria. Você vai entrar diante do trono da graça. Com isso eu não quero engessar nossas orações. Talvez você um dia esteja no leito de hospital. Você não vai pedir para o povo tirar tudo do seu para você levantar e ajoelhar e orar. Talvez um dia você esteja julgado no seu quarto, no meio do vômito, que você passou mal, não tem ninguém para te ajudar. Você vai orar ali, mas leve a sério, como um ato de adoração. Em segundo lugar, aproveite para se humilhar. Confesse a Deus: Senhor, eu não sou capaz de nada, eu não sou ninguém. Em terceiro lugar, se submeta. Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser. O que o Senhor der na minha vida, isso é bom, faça isso. Sexto lugar, se toda a nossa vida é para a glória de Deus, o mesmo princípio deve ser aplicado para a oração. Nós devemos orar para a glória de Deus e devemos gastar nosso tempo em oração, não nos nossos prazeres carnais, todos passageiros, mas no que? Nas coisas espirituais, eternas e essenciais para a nossa vida. Acredite, você não precisa do iPhone 16 Pro Max. Como disse o Chico da Tiana, né? Parabéns, a Apple inventou o botão para tirar foto. A máquina fotográfica lá de 1800 já tinha isso. Aí vai aquele monte de imbecil gastando 20 mil reais no telefone. E a gente acha que a gente precisa disso. E acha que vai ser feliz com isso. E quando vê, está vazio igual. Por quê? Porque não entendeu ainda. Coisas materiais não vão preencher. Mas quando você orar pelas coisas espirituais, Deus vai lhe preencher de tal maneira que essas coisas, se você tem ou não, vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Nenhuma. Você vai entender que é muito melhor as coisas espirituais que Deus vai te dar. Interessante, tem um provérbio que eu gosto muito, que diz que melhor é o homem que domina o espírito do que aquele que toma a cidade. Ou seja, não há feito maior do que as coisas espirituais da nossa vida e, sobretudo, o domínio próprio. Você ganhar o mundo inteiro e a sua alma não ser satisfeita em Cristo não vale nada. Nada. Você está vazio e indo para o inferno do mesmo jeito. Então, na sua oração, peça a Deus: me encha do Senhor, me dê alegria no Senhor, me dê prazer no Senhor. Não me faça orar
pedindo só pelas coisas do aqui e agora. 7º lugar, qual o momento que você está vivendo? E qual promessa de Deus é voltada para esse momento? Ore de acordo com as promessas de Deus. Por isso, irmão, você vai ter que aprender a escafunchar a Bíblia, capa a capa, ler. Por quê? Porque as promessas de Deus não estão lá na caixinha de promessas, não. Hábito desgraçado dos crentes, né? As promessas de Deus estão aqui. Porque muitas daquelas promessas que estão lá não são para nós. Então aprenda quais são as promessas de Deus que são para nós e quais delas se encaixam nos momentos da vida em que você está vivendo. E você nunca vai ser frustrado nas suas orações. O problema é que a gente se frustra nas nossas orações, que a gente quer pedir algo que Deus nunca se comprometeu a dar. Nunca. E aí você fica o quê? Deus não gosta de mim? Deus não presta? Não, Deus presta. Quem não presta é você, que não sabe ler a Bíblia. Simples, velho. Aí a gente joga a culpa em Deus, né? Não. Vai aprender a ler, vai ter vontade de ler, e depois, quando você pedir de acordo com as promessas, você vai ver Deus mudando as coisas na sua vida. 8ª aplicação. Nós precisamos do exemplo de Cristo aqui. O exemplo de Cristo é imprescindível para nós na oração. Por quê? Cristo foi aquele que não só ensinou a orar, seja feita a tua vontade, mas foi como aquele que se submeteu à vontade de Deus em todas as coisas. Querido irmão, eu te garanto, qualquer sofrimento que você tenha na sua vida, não se compara ao que Jesus sofreu naquela cruz. Não se compara. Se alguém pegasse as suas unhas e arrancasse com alicate, pegasse os seus dentes e ele arrancasse sem te dar nenhum tipo de anestesia, se alguém lhe desse choque elétrico até falar chega, e eu poderia ficar exagerando aqui até o final dos meus dias, não vai se comparar ao que Jesus sofreu naquela cruz. E mesmo assim ele disse o quê? Seja feita a tua vontade. Então, qual tem que ser a sua oração em todas as coisas? Senhor, salva o meu irmão, seja feita a tua vontade. Senhor, me dê mais mansidão, mas faça a tua vontade. Senhor, eu quero mais alegria no Senhor, seja feita a tua vontade. Em tudo que você for orar, diga ao Senhor, seja feita a tua vontade. Pergunte aos irmãos se não é assim que eu oro pelos enfermos aqui na nossa reunião de oração. Senhor, vou te pedir para o Senhor curar, mas seja feita a tua vontade. E em último lugar, peça a Deus que lhe dê alegria na oração. Se sua oração estiver fria, desmotivada, sem alegria, sem força, sem prazer, sem paz, sem alívio, peça a Deus assim: Senhor, me dê alegria na minha oração, mas não na oração em si, sabe? Em Deus, por meio da oração. Peça a Deus: Senhor, restitui essa alegria que um dia eu tive. E se você nunca teve, peça a Deus para você ter, porque é um privilégio, um prazer de todo o verdadeiro crente sentir alegria quando ora. Então peça a Deus: Senhor, me alegre, me dê gozo. E lembre-se, como o salmista disse, na presença do Senhor a plenitude é tristeza, é enfado, é dor, alegria. Paulo disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Vamos nos alegrar na nossa oração. Que Deus nos abençoe para a gente orar mais e melhor. Vamos nos colocar de pé e orar. Nosso Pai, o Senhor está no céu
e nós na terra. Existe uma distância infinita entre o Senhor e nós, e nós não sabemos orar como convém. Mas agora eu quero te implorar que o teu Filho faça mediação entre o Senhor e nós, e portanto leve a nossa oração ao trono da tua graça, e que o teu Espírito interceda por nós agora, com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. Ó Deus, para vergonha nossa, nós ouvimos esse sermão hoje. Nós não sabemos orar como convém, muitas vezes nós não temos alegria na oração, milhares de vezes as tuas promessas não passam na nossa mente quando estamos orando. Há muito formalismo externo e muito pouco coração engajado. Muitas vezes nós pedimos para as coisas materiais antes das coisas espirituais, se é que pedimos em relação a elas. Muitas vezes nós não submetemos a tua vontade e queremos pleitear aquilo que o Senhor jamais nos prometeu. Outras vezes, ó Deus, nós nem sequer percebemos que orar é de suma importância para a nossa alma. Diante de uma realidade tão triste, de igrejas que não oram, de indivíduos que não oram, eu suplico agora, Senhor, animado pelo Teu Espírito Santo, sabendo que o Senhor é o Pai das luzes, nos conceda a Tua graça e a Tua misericórdia em relação, ó Deus, à nossa vida de oração. Senhor Deus, por favor, tire de nós toda falta de alegria, toda atitude, ó Deus, externa, legalista, como um fim em si mesmo, e coloque em nós o verdadeiro espírito de graça e de súplica, que é uma promessa do Senhor a ser derramada nos verdadeiros crentes. Nos leve, ó Deus, a perceber que os nossos corações têm que estar engajados diante do Senhor, que as nossas almas devem estar fervilhando ante ao trono da Tua graça, e que nós precisamos, ó Deus, de maneira urgente, nos humilhar, nos quedar aos Teus pés, e saber que o Senhor sempre faz o que é melhor para as nossas vidas. Diante disso, ó Deus, abençoa-nos para orarmos mais, para nos dedicarmos mais tempo. Organize a nossa vida e os nossos negócios temporais de tal maneira que nos sobre mais tempo. Nos ajude a dedicar mais à oração, sozinhos, em família, em igreja. Abençoe para que as nossas igrejas tenham uma vida de oração mais firme, mais séria, mais alegre, mais pujante, mais cônscia das necessidades espirituais prementes. Ó Senhor, dê graça para que as nossas orações cheguem a Ti como aroma suave, assim como elas eram representadas no templo com os incensos, e hoje são representadas no tabernáculo celeste como incenso naquele altar. Ah, Senhor Deus, nos dê a graça de conhecermos as Tuas promessas e aplicarmos a nossa vida pessoal, mas a vida da igreja. Senhor, nos dê a graça de que promessas incondicionais sejam derramadas na nossa vida, que o reino glorioso de Jesus venha, que o Teu Filho volte em glória, que Ele julgue céus e terra, que Ele nos santifique, nos faça a imagem e semelhança dEle, que Ele nos dê uma alma completamente limpa do pecado, que Ele, ó Deus, nos dê um corpo glorificado para a Tua glória, que Ele, ó Deus, esteja conosco, sendo o nosso tabernáculo para todo sempre em novo céu e nova terra. Ah, Senhor, conceda pastores à Tua igreja segundo o Teu coração, conceda que a Tua igreja seja firmada na doutrina dos apóstolos e profetas. Ah, Senhor, faça com que homens fiéis liderem a Tua igreja, com que mulheres piedosas apoiem essa liderança masculina e crianças sigam o exemplo de seus pais e o exemplo da liderança da igreja. Ah, Senhor, seja o nosso amparo forte nas lutas e tentações da vida, que ao nos sentirmos rodeados pelo tentador e pelas nossas fraquezas, ao invés de confiar naquilo que podemos fazer,
nós confiemos que o trono da Tua graça há socorro oportuno com misericórdia para nos livrar do tentador e da nossa própria cobiça interior, Senhor. Deus, nos livre do nosso orgulho, de achar que sabemos alguma coisa e de que as nossas provações elas têm que acabar no tempo que nós achamos melhor. Senhor, prova-nos até o tempo que o Senhor determinar. Não nos tire das nossas provas, mas faça a Tua vontade. Senhor, ensina-nos aquilo que precisamos aprender em cada luta, provação, em cada angústia, em cada transe da alma, Senhor Deus. Mas nos console, porque o Senhor é o Espírito Consolador, porque o Senhor é o nosso companheiro, o amado da nossa alma. Venha fazer rica habitação em nós, gerando alegria, disposição de servir, contentamento nas lutas, para que possamos dizer como Paulo: aprendi, sou contente, tudo posso no Senhor que me fortalece. E que assim, ó Deus, as coisas materiais, elas sejam de só menos importância para as nossas vidas, elas sejam secundárias, e o Teu reino, a Tua justiça seja o nosso primeiro objetivo, a Tua glória seja o nosso alvo, Senhor. Nos dê a Tua graça, eu Te imploro. Escuta essa oração parca de um homem pecador, de lábios impuros, e purifica para que esse buquê chegue ao Senhor, por Cristo, o nosso Rei, e pelo Espírito, o nosso amado, o nosso ensinador interno, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a eterna consolação do Espírito sejam com todos nós, eleitos do Senhor hoje e para sempre. Amém.